a gravação aqui. É, Vamos começar as aulas. Semana passada, quem estava aqui na semana passada? O Maurício estava ministrando a aula e vocês estavam participando da aula? Quem estava semana passada? Eu tava. Tava também, Raimundo? O Raimundo tava, não sei se o Matheus tava. Eu tava assim. O que que acontece? Semana passada rolou uns imprevistos, né? Eu tava muito cheio de trabalho, não ia conseguir participar, então de última hora acabei passando aí pro Maurício. Peço até desculpa, porque é chato a pessoa receber uma responsabilidade assim de última hora. Eu não preparei nenhum conteúdo para ele, nem ele preparou, nem deu tempo de se preparar, nem nada, foi de última hora. Então, obrigado aí, Maurício, e desculpa aí pelo inconveniente. Mas vamos dar continuidade. É, Semana passada ele falou que ficou ali ainda no conteúdo de formulários. E como o formulário é um conteúdo assim, um assunto bem extensozinho, eu queria entender de vocês o que que ficou ainda da semana passada, o que que vocês acham que ainda ficou de dúvida, para a gente continuar a partir dali e prosseguir, porque os dois assuntos que eu pretendo para a aula de hoje, ó o Joaba aí, os dois conteúdos que eu pretendo para a aula de hoje são conteúdos muito relevantes, né, que são basicamente formulários e requisições, junto com custom hooks no React, que são tipo assim, digamos que 70% talvez, estou tirando das nádegas esse dado, mas assim, é uma coisa que vocês vão usar bastante no dia a dia de trabalho de vocês, que vai ser lidar com formulários, estados relacionados a inputs, né, de formulários e também com requisições, né, onde vocês vão estar fazendo o consumo de APIs externas e implementando isso no front-end de vocês, né. Então, como mais uma vez citado, o Maurício ministrou a aula e finalizou na parte de formulários. Eu queria saber de vocês o que ficou de dúvida, se a gente pode continuar, se volta do início da parte de formulários, o que vocês acham aí? Vocês participaram da última aula. Tô com o chat aberto aqui, tô lendo. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar também, não tem problema nenhum. Mano, foi tranquilo. Porém, para mim ainda, eu tenho que estudar mais casos de uso, como sou bem iniciantezão mesmo, do Effect. Mas eu sei que eu vou pegar esse bem com o tempo, na prática ali, mas a aula foi top. Uhum. Como eu falei, Joab, tu chegou no momento que eu já tinha falado isso, que hoje a gente vai trabalhar a parte ali de formulários, né? Continuar a parte de formulários, uma parte um pouco mais avançada, e passar também ali sobre requisições. E aí, como a gente vai trabalhar inicialmente sem recursos externos em termos de framework, né? Então a gente vai estar fazendo requisições na mão e a gente vai precisar de use effect para fazer isso, tá? De uma maneira bem iniciante. Então, no momento que a gente for passar por isso na aula, eu posso dar uma pincelada sobre o assunto do use effect e você vai ver um exemplo claro de uso numa situação cotidiana, beleza? Tá, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Não é novidade para ninguém que a gente tá usando aqui o material do Alisson, tá? O Alisson, só para deixar registrado aí para quem não conhece, porque como está sendo gravado, pode ter gente que assista posteriormente através do vídeo. O Alisson é um sênior, né? Front-end sênior lá na Ambev, não é isso, Maurício? E assim, ele está Sim. instruindo algumas pessoas lá da equipe que eram QA, pelo que eu lembro. E essas pessoas agora estão migrando para serem desenvolvedores também. Então esse material foi preparado por ele que está ministrando as aulas e a gente está fazendo uso desse material dele a nosso favor aqui, certo? Então a gente vai seguir aqui o roadmap dele mesmo, tá? Nada muito mirabolante, então o, o, o link vai ficar disponível para vocês aí, tanto para vocês da aula, quanto para vocês que for assistir pelo vídeo depois, posteriormente no YouTube, tá? Então, a gente vai dar continuidade na parte aqui de formulário. Ele coloca aqui essa parte de event handling, que isso aqui é bem chatinho no começo, quando a gente está lidando ali
com essa parte de formulários e tudo mais, porque aqui é uma coisa muito simples, ela ainda envolve aqui um pouco dessa parte aqui do onClick, do onChange, né, que são os estados ali que você consegue mexer, manipulações ali dentro de eventos mesmo, né, e que isso aqui ele dá um pouco de cabeça mais, ao meu ver, quando você está usando aqui a parte do TypeScript, né? Porque olha isso aqui, quando você olha no JavaScript puro, né? Ele só tem um E aqui, que é o evento que ele recebe aqui nesse handle click, enquanto aqui, olha o tamanho dessa tipagem, né? Isso aqui à primeira vista é monstruoso para quem está começando, dando os primeiros passos, né? Mas isso aqui não tem mistério nenhum, tá? Basicamente aqui ele tem um botão. Nesse botão ele colocou um evento de clique. Então todo clique do mouse que esse botão receber, ele vai chamar esse handle click. Então esse evento aqui, esse E aqui é o evento que ele vai receber, que no caso é exatamente o clique. Então se a gente pegar isso aqui, eu tô com a mesma aplicação que a gente fez lá na primeira aula, tá? Então eu vou jogar isso aqui. No caso, esse botão eu vou jogar para cá. Eu vou tirar esse return. Vou jogar ele aqui no meio, aqui em um lugar qualquer. E vou remover isso aqui. Como é que tá a visualização para vocês? Tá pequeno, tá grande? Deixa eu tentar dar um zoom. Vocês acham assim fica melhor? Tá massa. Assim, já tá bom? Vocês que mandam. Pra mim tá bom. Dá mais 10 centavos de zoom aí, ó, John. Pronto, perfeito. Assim. Vou até ficar nessa parte aqui por enquanto. Obrigado. Então esse aqui, certo? Vou dar um npm run start. Run dev, na verdade. Pra gente começar a nossa aplicaçãozinha aqui. E tá aqui, ó, um click me, né? O que a gente fez aqui, ó? Se a gente for olhar, é exatamente o do exemplo lá dele, né? Então, ele é um botão que tá escrito click me, né? Clica em mim. E aí ele vai imprimir um console log jogando aqui o que é o evento. Então, pra gente perceber o que houve aqui, né? A gente vai vir aqui no console e vai clicar nele. E olha só, ele vem uma série de informações aqui, ó. Altkey, bubbles, button, não sei o que. Ele vem muitas informações, né? Então, tipo assim, você percebe que é muita coisa que está atrelada num evento, né? Mas basicamente aqui o que a gente vai precisar mesmo nessa situação é só o target mesmo, né? Nesse caso aqui a gente não precisa do evento, a gente só precisa do clique para fazer alguma coisa acontecer, né? Então, por exemplo, aqui eu não necessariamente eu precisaria desse evento, só preciso pegar ele aqui e colocar aqui, ó, button clicked. Então, a partir do momento que eu salvar e clicar, ó, o botão foi clicado, apertar de novo e de novo. E quantas vezes eu ficar apertando... Opa, tá dando um zoom aqui. Quantas vezes eu clicar aqui, ele vai renderizar novamente o console log, né? Então essa parte aqui é bem tranquila, eu não vou chover muito no molhado. Isso aqui eu acho que tipo assim, é mais termos de uso mesmo. O que ele vai fazer diferença vai ser nessa parte aqui, ó. Quando você começa a mexer com inputs, né? Então eu vou pegar esse mesmo input aqui, ó. E aí aqui a coisa começa a ficar maluca. Cadê o botão? Eu vou tirar esse monte de coisa aqui, tá? Pra não ficar poluindo a tela, né? Cadê? Eu vou deixar... Vou fazer assim, ó. Vou tirar até aqui. Deixar mais enxutinha a tela, né? Pra gente não ficar perdido no que tá fazendo. Então, essas importações aqui a gente não precisa mais. E aqui eu vou precisar desse handle change. Beleza. Ele tá com um errozinho aqui que vocês podem ver, mas é porque eu estou usando TypeScript e eu não tipei, né? Ele está reclamando porque está com implicitamente o tipo N porque eu não declarei uma tipagem estática para ele, né? Mas não vamos nos atentar a isso por enquanto. Então eu tenho aqui no meio da tela, ó, um input. Deixa eu até tirar assim, ó. É um input mesmo no meio da tela aqui, jogadão. Então, basicamente, ó,
que ele está pegando aqui é o seguinte: a gente colocou ele um onChange e está dizendo que quando ele acontecer alguma mudança, ele vai chamar esse handleChange, que ele vai imprimir aqui esse e.target.value. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar Joab rei do React. E olha só o que aconteceu. Para cada letra praticamente que eu fui digitando, ele foi gerando um novo console, colocando exatamente o que eu escrevi aqui dentro, né? Eu imagino que essa parte aqui o Maurício deve ter falado na aula passada. Porque aqui é a parte mais simples que a gente tem de manipulação de um formulário aqui dentro, né? Porque formulário nada mais são do que inputs aqui, né? Que você vai captar esses valores dados pelo usuário e você vai fazer alguma coisa com esses dados. Então, essa daqui é a maneira que vocês mais vão ver no dia a dia, tá? Que vai ser você ter alguma coisa aqui, um handle change, tá? Um onChange, perdão, que ele vai captar os valores dos inputs e você vai pegar aqui o evento e.target.value. E o e.target é como se você estivesse dizendo que é exatamente isso aqui. Eu estou trazendo de uma maneira bem leiga, vamos dizer assim, né, para tipo assim, ficar entendível, se é que essa palavra existe, no que exatamente vocês devem focar, no que exatamente é importante que vocês precisem saber pelo menos de início para conseguir se virar, sabe? Então, quando você coloca um handle change, você pega o evento e você diz que é o e.target.value, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu quero exatamente o valor, cada valor que foi digitado aqui. Então, por isso que toda letra praticamente que eu digitei aqui, ele gerou um novo console log, imprimindo novamente o que eu digitei. Da mesma forma, se eu vier apagando, ó. Então, porque o fato de eu apertar no backspace também é uma mudança que está acontecendo. Então, ele vai gerar outro. Então, ó, toma esse Hadouken aí de Joab rei do React, ó. Aí, provavelmente o que o Maurício deve ter mostrado na aula passada é que o muito comum da galera usar é fazer isso aqui. Você cria um use state que vai armazenar os valores que você digitou no formulário, né? Então, eu vou pegar esse formulário aqui como exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse aqui, completo, e vou jogar lá naquele componente que a gente criou lá na primeira aula. Ele vai ser tudo isso aqui. Vou substituir uma coisa pela outra. E aqui eu vou dar um export. Certo? Ele está reclamando aqui mais uma vez, novamente repetindo, né? Ele está reclamando algumas coisas aqui, dizendo que está como tipo N, não sei o que, porque a gente não está usando efetivamente aqui o nosso querido TypeScript, né? Mas não vamos nos atentar a isso, pelo menos não por enquanto, tá? Então, eu vou importar esse controlled form aqui. Então, eu vou chamar ele aqui mesmo. Que eu posso remover essa função aqui, ela não serve mais pra gente. Então, se a gente for ver, se a gente for ver aqui agora, olha o nosso formulário aí bonitão, ó. Eita, vazou tudo aqui agora. Vazou tudo, guys. Pronto. Username, e-mail e senha, né? Aqui, basicamente, o que ele está fazendo é o seguinte, ó. Vamos lá. Ele fez um use state. Use state aqui para vocês é muito tranquilo já de entender, né? Já foi passado, acho que nas duas últimas aulas foi falado de use state, mas novamente eu repito, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar que eu repito de novo, não tem problema nenhum, tá? A intenção é realmente essa. Sanar as dúvidas de vocês, mesmo que ela tenha sido falada já uma, duas, três, não importa quantas vezes, tá? Então, para vocês é tranquilo entender o use state já, né? Eu imagino. Se não, pode falar que eu volto aqui e tento explicar o porquê que isso aqui tá dessa forma. Tá ok? Tá tranquilo? Deixa eu ver o chat. Tô emocionado. Pronto, beleza. Aqui basicamente ele criou um use state para armazenar esses valores, né? Então a gente tem aqui na tela, como eu falei, ele vai ter esses três inputs aqui, né? O do username, e-mail e password. Então se a gente for ver no código, ele criou um único use state para poder salvar os três. Eu poderia muito bem, se fosse bem lá no início, eu já fiz muito isso,
eu faria dessa forma aqui, ó. Eu criaria um const. Opa! E aqui eu colocaria user. Exatamente isso aqui, username, depois o e-mail, depois o password. Eu faria um para cada, tá? Mas aqui ele fica muito mais otimizado porque você tem um único state para fazer o que esses três aqui faria. Então vocês percebem que, tipo assim, existem maneiras melhores de você trabalhar com os valores que vêm dos inputs, mas você percebe que isso aqui, a nível de leitura, é muito melhor do que tu ter isso aqui. Porque, por exemplo, hoje, nesse formulário, a gente tem apenas 3 inputs, certo? Mas tu imagina que vai ter 10, 20, 30 inputs nesse formulário, que tamanho não ia ficar só de use state aqui que vocês teriam que controlar um a um? Novamente, não é a maneira mais ideal, porque também isso aqui ia ficar grotesco de tu trabalhar se tu tivesse muito mais estados. Mas, dentre esses dois aqui, pelo menos visualmente falando, assim, já dá uma melhorada só em ter um aqui só, que você vai trabalhar com eles, né? Então, aqui é uma alternativa, onde você poderia usar dessa forma, mas que essa daqui já é um pouco melhor, né? Então, basicamente, o efeito se repete, ele tem um formulário que engloba aqui os inputs, e nele ele colocou o onSubmit, né? O botão com o type submit, para dizer que, na maneira que você for preenchendo aqui os inputs e apertar no botão de submit, ele vai chamar essa função handleSubmit. A partir dela, ele vai pegar esse valorzinho aqui, que vocês vão ver bastante também, que é ele pega o evento do submit e coloca esse ePreventDefault. Para quem vem do JavaScript puro, como por exemplo o Joab, né, que já estudou há um bom tempo aí o JavaScript puro, ele sabe que isso aqui é por conta de que toda vida que tu faz um submit aqui no formulário, ele vai ter um evento de reload na página, né? Então, para tu evitar que isso aconteça, tu pega esse evento e dá esse prevent default, que aí ele cancela esse evento padrão, né, do formulário, e aí você garante que as coisas aconteçam da maneira que você quer que aconteça e não da maneira que seria o default, né, o padrão. Então, basicamente o que vai acontecer é o seguinte, ele vai pegar os valores, vai chamar esse handleSubmit quando você der o submit aqui no botão, e ele vai pegar isso aqui, ele não vai recarregar a página e vai imprimir os valores aqui que estão sendo salvos aqui no FormData, né? Na verdade, isso mesmo, beleza. Cada um dos inputs, ele chama esse handleChange. Esse handleChange seria para pegar os valores do input e salvar no nosso state que nós criou lá em cima, né? Então, o que ele vai fazer aqui é bem estranho à primeira vista, né? Eu vou explicar o que é isso aqui. Parece ser um negócio meio estranho, mas a gente vai entender agora, porque é a parte desse código inteiro seria a parte mais complicadinha, né? Eu diria. Então vamos lá. Eu vou explicar, depois eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam e aí a gente continua, tá? Então basicamente é o seguinte: a gente tem um estado, cada input ele vai ter aqui o name e o onChange, que ele vai chamar exatamente a mesma função. Percebam que todos eles chamam a mesma função, pois todos os valores vão estar presentes no mesmo estado. Então aqui o que ele está fazendo é o seguinte: essa função ele vai receber o evento, que seria para a gente conseguir pegar exatamente o valor de cada input, né? E aqui ele está fazendo o seguinte, está desestruturando o nome, né, que no caso seria como se fosse a chave valor de cada input, né? Então perceba que cada um deles tem um name aqui. Esse aqui é username, e-mail e password. Então é como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, chave valor de cada um, tá? Eu vou receber aqui, essa função é compartilhada com 3 inputs. Então eu preciso saber quem é de quem é esse valor, né? Então eu vou precisar do name e vou precisar do value. E tudo isso vem do e.target. Eu poderia, por exemplo, ao invés de fazer dessa forma, eu poderia chamar aqui usando o e.target.value dessa forma aqui que ele está mostrando. Mas aqui fica bem mais simples, porque, tipo assim, a nível de entendimento, fica bem mais fácil e você garante uma legibilidade bem melhor do teu código, né? Então, aqui a gente vai usar o setFormData, que é do useState, para a gente atribuir os valores, né?
Então vamos supor que eu comecei preenchendo o campo aqui de input. Digitei lá, né? Username. Então eu coloquei Joab, rei do React. Então ele vai chamar esse handle change e vai pegar aqui o name e username, e esse value vai ser o nosso famoso Joab, rei do React. Só que vocês lembram que quando eu fiz aquele último exemplo, para cada letra que eu fui digitando, ele foi imprimindo um console log separado? Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Então, esse set form data, a gente usa esse prev. Esse prev seria a abreviação de prev state, né, que seria tipo a ação anterior, o estado anterior, né? E a gente está dizendo o seguinte, olha, eu quero todo o valor que já possuía, mas vou atribuir no username, que é o valor que a gente está recebendo aqui. Se eu digitei só no username, esse name vai ser o username, que vai vir para cá. Então, no username, eu vou atribuir esse valor que eu estou recebendo. Então, se o valor já tinha, sei lá, Joab, e eu escrevi rei do JavaScript, rei do React, então ele vai pegar o Joab, que já está lá, através desse spread aqui, né? E ele vai atribuir continuar, e vai colocar o rei do React, através dessa parte aqui. Então é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Comecei escrevendo Joab. Então ele vai pegar esse valor aqui e eu continuei em seguida e digitei rei do React. Então ele vai concatenar isso aqui e fazer tipo isso aqui, ó. Porque ele vai manter tudo que já tinha e vai atribuir o que tem de novo. Até aqui tá entendível, tá rápido, tá devagar. Não entendi nada. Feedbacks até então. Se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Não é impeditivo aí. Mano, lá vai. Isso. Oi. Fala, Joab. Vai lá no código lá, Varginho. Claro, Por favor aí. claro, claro. Mas em cima. Tá, aí. Então, no caso, na linha 11, ele vai pegar o valor, name e value. É porque assim, Joab. Lembra que eu vou voltar um exemplo aqui, ó. Nessa tela aqui eu tinha um input. Exatamente assim, exatamente assim. Pronto, ó, o Copilot está ajudando a gente. Ó, perceba o seguinte. Vamos fazer um exercício prático aqui. Esse input aqui, tá? Eu vou abrir aqui o console log de novo. Console de novo e vou digitar, ó. Joab. Olha o que aconteceu aqui. Tá vendo que na medida que eu fui digitando, ele foi imprimindo um novo console, colocando o valor. Só que aqui, ó, veja que eu tô colocando e.target.value, tá vendo? Que no caso, é como se aqui, ó, eu estivesse pegando e.target.value, apenas isso aqui, ó, apenas o value aqui, ó. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar assim, ó, const, exatamente assim, só que aqui ao invés de usar o name, eu vou usar só o value. E aqui, ao invés de colocar o e.target, colocar só o value. Vai dar no mesmo. Ó, vou apagar, Ctrl A, delete, e vou colocar Joab novamente. Tá vendo? Ó? Nada mudou, continuou tudo igual. A diferença é que ao invés de digitar aqui e.target.value, eu desestruturei o value de dentro do e.target. Tá vendo? Da mesma forma, eu posso desestruturar o name. Por quê? Porque é uma propriedade que pode ter aqui no input. Nesse caso não tem, mas eu posso colocar aqui, ó, username, certo? E eu vou colocar aqui agora, eu não vou colocar o value, eu vou colocar o name. Olha só o que vai acontecer agora quando eu digitar ali, ó. Tá vendo? Ó? Input value, username. Tá vendo? Ó? Todo número que eu digitar aqui, qualquer coisa que eu digitar, ó, ele vai ficar trocando aqui 1 milhão de vezes, mas mostrando sempre o mesmo valor. Username. Por quê? Porque o name presente nesse input sempre é o username. Então, dentro do e.target,
Eu tenho todas as informações do input, inclusive propriedades que ele possua e valores que eu alterar dele. Valores vai ser o value e o name aqui vai ser o name mesmo. Tudo isso está dentro do e.target. Então eu posso desestruturar e pegar diretamente o valor ao invés de digitar target.name. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Agora fez sentido. Show de bola. Então vamos prosseguir. Certo. Então aqui ele faz exatamente isso para cada um desses, certo? Então se a gente ver aqui, ele faz o que? Ele faz um console log, né? Beleza. Então eu vou colocar aqui o username que vai ser o Joab, username joab@react.com. Assim vai ser Joab. Eita, eu acho que eu escrevi errado. Joab123. Quando a gente dá um submit, opa, olha lá o objeto, ó. Joab@react.com, pessoa de Joab123 e o username vai ser Joab. Tá vendo? Que foi exatamente os valores que eu digitei aqui. Então é exatamente isso que ele fez aqui, ó. Parece ser complicado, mas assim, no dia a dia de vocês isso aqui vai ser tão no automático que assim, fica besta, sabe? Perde a graça. Eu olhava para isso aqui quando eu tava lá no início e eu ficava, meu Deus, eu não entendo. Como? O que é isso? Eu sabia que isso era um spread, que tipo, ele tava pegando o valor anterior, mas mesmo assim eu olhava para isso aqui e achava grotesco, sabe? Essa parte aqui também. Então, assim, é muito simples, é tão simples que sei lá, não tem graça mais. Basicamente é isso. E.target, você já sabe que ele vai estar pegando todos os valores de dentro do input, né? E aqui nesse exato caso, a gente está pegando o name, que é exatamente esses valores aqui, e o valor dele, que é exatamente os valores que eu digitei aqui dentro de cada input, né? Então aqui ele vai fazer no setFormData, como ele vai ter que manipular mais de um valor, então ele tem que fazer uma validação, entre aspas assim, né, de qual valor exatamente eu quero mudar. Eu quero mudar o username, o e-mail ou o password. E como que eu faço isso? Através disso aqui, ó, chave valor. Então, o name, por isso que eu tenho que captar o name para diferenciar qual dessas propriedades eu vou estar alterando, já que ele manipula 3 valores simultaneamente, assim, entre aspas, né? Então eu tenho que pegar o name para me declarar qual desses aqui eu vou alterar e depois o valor e lago nele. Lá ele. Então é isso. Ficou entendível até aqui? Dúvidas? Muito rápido? Até hoje não entendo. A conversa, pai. O Ricardo nunca tinha feito assim. Genéricos no form. Aí tem que criar um hook form do zero. Um hook form. Vamos lá. Eu ia skipar essa parte pelo menos por enquanto, porque já ia para uma parte mais avançada. Mas vamos lá, vamos fazer com hook form. Deixa eu ver aqui. É porque essa parte aqui, ó. Não sei se seria interessante já fazer isso aqui agora, essa parte form validation. O que vocês acham? Ou já pula por hook form? Quando eu comecei parecia que eu sabia algo e agora parece que não conheço nada. Validação, né? Porque aqui entra uns regex meio doido, cara. Eu sou péssimo em regex, já vou deixando bem claro, tá? Então, essa parte aqui eu vou usar GPT mesmo, não tô nem vendo. Nem recomendo que vocês endoidem com isso aqui, pelo menos não por enquanto, tá? Regex é muito chato, pelo menos eu acho. Não gosto de lidar com regex, sendo bem honesto. Talvez vão jogar pedra em mim aí, mas não gosto. É um conteúdo que eu olhei assim e eu disse, cara, isso aqui eu vou entender o que que faz, para que que serve, mas eu não vou tentar levar isso aqui para mim como forma de, sei lá, mostrar que eu tenho muito conhecimento de programação e tentar endoidar com isso aqui. Mas vamos lá. Tem que fazer a gestão. Deus é mais, moço. Tá louco? Vou fazer regex na mão não, filho. Vamos lá, eu vou pegar esse código aqui do nosso querido Wally Wally. Vamos colar ele aqui.
e vamos tentar entender, né? Vamos tentar entender o código do nosso amiguinho Sport. A vida é feita disso, galera. É feita de tentar entender o código que o coleguinha fez. Então aqui já fica um exercício aí para vocês também depois voltar aqui no repositório do Alisson e tentar fazer isso que eu tô fazendo, né? Tipo, pegar o código que ele fez e dar uma mexida, reviravolta aí, tentar entender, ver o que, que foi feito, o que, que não entendeu, o que, que entendeu e etc, né? Tem algumas coisas estranhas aqui, eu copiei errado, meu Deus. Tá faltando coisa aqui, o Alisson... Acho que o nosso querido Alisson não me deixou na mão. Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver. Salvar. Vamos ver como é que ficou lá. Tá faltando coisa aqui. Vamos ver. Foi criado e nunca foi lido. Aqui tá dizendo que não existe. No tipo. Tá. Erro de tipagem, beleza. E aqui tá reclamando. Windows Change. É aquele mesmo que a gente tava usando. Então, só pegar ali. Cadê o Render Change? Aqui. Colocar ele aqui embaixo. Pronto. Ah lá. Ó, ficou até mais bonitinho aí o formuláriozinho agora. Eita, vazou credencial, vazou tudo agora, tropa. Bom, basicamente é o seguinte, galera. Nessa parte aqui agora de formulários, é muito comum que a gente tenha que fazer algumas validações, né? Porque o que que acontece? Uma aplicação bem estruturada... Eu vou dar um zoom nisso aqui que tá ridículo de pequeno. Numa aplicação bem estruturada, você tem que garantir que o usuário não vai fazer besteira, né? Tu imagina que aqui, por exemplo, o back-end lá, o banco de dados, espera que o nome seja só letras, né? E aí o camarada chega aqui e consegue digitar número. Olha só que legal. Então, tipo assim, imagina, você vai mandar isso aqui, o cara tá esperando só string, tu manda um númerozão lá bolado pro cara e aí, né, deu ruim. Então, algumas validações têm que ser feitas. Imagina, por exemplo, que aqui é um cadastro num banco e você tem que receber um e-mail e aí o cara vai lá e digita um e-mail que não é válido. Ele digita qualquer coisa que não seja um e-mail. Isso aqui não vai ser legal, né? Então, validações é uma coisa também que vocês vão lidar muito no front-end, né? Aqui, nesse exemplo, ele voltou com os mesmos casos de uso, né? De username, e-mail e password. E aqui, como vocês podem ver, ele tem essa função validate form, que ela basicamente ele vai validar aqui os valores que foram recebidos. Então, por exemplo, a validação que ele está fazendo aqui ela é muito simplória, né? O que ele está fazendo são ifs aqui para verificar, por exemplo, nesse username, se o username foi vazio. Então, tu imagina que o banco espera receber. Esse campo ele é obrigatório, ele não pode ir vazio. Então, você tem que criar essa validação, porque senão a pessoa vai chegar aqui, vai digitar o e-mail, vai digitar a senha, vai apertar em submit e nada acontece, entendeu? E aí o cara vai achar que tá tudo certo, o banco quebra, e aí vão dizer, o front-end não tá trabalhando direito. Então, para evitar que o back-end fique falando da gente que é front-end, tem que fazer isso aqui. Então, o que ele está fazendo é bem simples. Ele criou uma constante aqui que tem um objeto vazio, que vai ser os erros lançados, né? E ele faz a validação. Se no valor que está armazenado no formideira, na posição do username, não existir, né? Que é uma condição contrária, então seria se fosse false, né? Ou vazio, ou undefined, ele vai colocar lá no erros.username o valor de username is required, dizendo que esse valor é obrigatório. Da mesma forma ele faz nos outros. Então nesse aqui ele está verificando se o e-mail não existe, né? Ele foi vazio, se a pessoa simplesmente não digitou nada.
Então ele vai colocar aqui o e-mail também, é obrigatório. E caso exista, ele vai fazer uma validação aqui, ó, de e-mail, para verificar se esse formato de e-mail é válido. Então esse regex aqui é para validar e-mail, né? Para ver se o formato que a pessoa digitou tem o arroba, tem o ponto .com, tem não sei o que, etc, bbb, bababá. Esse ponto teste aqui ele vai retornar um boolean, né? Então se isso aqui der verdadeiro, ele vai retornar true, e se isso aqui der false, ele vai retornar false, certo? Então ele está verificando. Se não bater, né? Tipo assim, a pessoa não digitou um e-mail válido, ele vai lançar o erro dizendo que o e-mail is invalid. Da mesma forma para o password, né? A senha, se ela foi vazia, ele tem que validar e dizer que isso aqui é obrigatório. E se o tamanho, né, a quantidade de caracteres digitado foi menor que 6, a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Tá? Então, essa parte aqui do código vocês já conhecem. Aqui ele vai atribuir os valores que a pessoa digitou no input lá para o nosso state. Ele tem um outro aqui de erros, que é o que ele pega todos os erros que ele colocou dentro desse new erros e joga lá para o nosso querido estado que ele criou aqui para armazenar esses erros, né? E aqui ele faz uma validação. Se aquele estado na posição username existir, né, quer dizer que ele existe algum erro. Então ele coloca um spanzinho com o erro que foi digitado lá, que pode ser algum desses aqui, né, que no caso aqui do username em específico só é uma possibilidade, mas no e-mail e na senha ele tem duas possibilidades, que é o fato dele ter sido vazio ou inválido, né? E aqui no da senha, que ele foi vazio ou então que ele foi uma senha muito fraca, né? Na verdade, o fato de ser 6 ou mais caracteres não vai definir que isso aqui é uma senha forte, né? Mas assim, a nível de entendimento, para a regra de negócio aqui, em teoria, a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres e não foi o que aconteceu, ele lançou o erro. Então ele vai renderizar esse erro aqui. Então assim, aqui é uma forma muito simplória de verificar erros, tá? É uma maneira bem iniciante. O Maurício tocou no assunto do Hookform. E o Hookform ele valida várias dessas coisas. Isso aqui fica muito mais fácil. Mas assim, aqui já é um primeiro passo para você começar a fazer a validação. Como vocês puderam ver aqui, eu tentei dar um submit com o campo aqui vazio. Ele já me lançou a mensagem. Aqui está mal disposto na tela, né? Porque eu não estou fazendo CSS nenhum. É mais a nível de exemplo para passar a explicação para vocês. Mas assim, já percebe que aqui o back-end não vai precisar ser nem chamado, né? Você não faz uma requisição desnecessária para o teu back-end porque o cara não validou aqui, entendeu? Então tu pensa que se o campo username ele é obrigatório e o cara não digitou, cara, tu não precisa gastar recurso em fazer uma requisição, sendo que ela é desnecessária porque o back-end vai te dar um erro dizendo a mesma coisa, que o username deveria ter sido enviado e ele foi vazio, certo? Então a mesma coisa vai valer aqui para os demais. Se eu apagar aqui, digitar um username qualquer e apertar em submit, agora ele vai dizer que o e-mail é required. Só que se eu digito qualquer coisa aqui que não é um e-mail, colocar um arroba, ponto cão. Oxe. Tem que botar um ponto. Está sendo usado em uma posição incorreta. Ponto cão. Aí, pronto. E-mail é inválido. É a mesma coisa aqui se eu não digitar a senha nenhuma. Pô, faz sentido eu criar um usuário, por exemplo, se ele não digita qual que é a senha dele, ou fazer o login se ele não coloca a senha. Então aqui é uma validação bem simples que você pode fazer, né, para poder validar essas coisas. Então assim, validação no front-end ela é muito necessária para você evitar que coisas como essa aconteçam. Porque uma frase que eu escuto muito é que o cliente, quando ele for usar a tua aplicação, ele, desculpa até a palavra, mas ele é burro, né? Ele faz de uma maneira, tipo assim, tu pensa o caminho feliz, o cara vai digitar o nome, o cara vai digitar o e-mail, o cara vai digitar a senha, vai apertar aqui e tá tudo ok. Mas tu tem que pensar que o cara pode não digitar aqui, porque ele não quer, não sei o que acontece. O cara pode digitar um e-mail qualquer aqui, não digitar uma senha. Então, assim, o usuário ele vai testar da maneira mais impossível que tu imaginar. Então tu tem que
fechar todas essas brechas que teu sistema pode ter para que o usuário não consiga fazer o impossível, né? E além disso, você garantir que teu back-end só vai ser chamado no momento que realmente for necessário, que todos os dados estejam preenchidos e preenchidos da maneira correta. Então, essa maneira aqui é uma maneira bem simplesinha, mas eu queria saber de vocês se vocês entenderam como que ela funciona e o propósito dela aqui. O usuário vai tentar cagar. É bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Feedbacks até então. Uma pausa aqui para beber alguma coisa, a garganta tá meio seca. Tá bom, até aqui. Galera mais do início aí, o Joab, a Rebeca, o Raimundo. O que estão achando até aqui? Tá muito rápido, tá ok? Feedback aí até então. Caso o UI venha muito difícil, como fica essa questão de assertividade? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Quer falar, Brando, pra ver se eu entendo? Que eu não sei se eu entendi muito bem tua questão. Não posso falar. Olha, mas basicamente, se eu entendi correto, eu acho que o que eu entendi foi assim: se o cara do UI não te define, não fica tipo meio que jogado, seria tipo subentender o que seria de validação? É algo assim? Tipo, você ter que tirar da cabeça o que tu vai fazer de validação? É tipo isso? Pode ser também. Então, essa parte de o que fazer de validação. Assim, é muito do feeling, né? Inicialmente, né, eu falo, porque é do feeling e também da regra de negócio, né? Porque, por exemplo, esse formulário aqui ele não tem significado nenhum, né? Tipo, ele é a nível de exemplo. Mas tu imagina que esse campo username ele não existe, tem apenas e-mail e password, e isso aqui é um formulário de um login. Cara, as duas iniciais validações que você, né, tem que ter o feeling de perceber que tem que fazer, seria, no mínimo, validar se os campos estão sendo preenchidos. Porque faz sentido a pessoa tentar fazer um login sem passar o e-mail ou sem passar a senha? Cara, não dá, né? Então, assim, esse tipo de coisa, até então, como é que eu posso dizer? Tipo, é na cara, né? Vamos dizer assim, porque obviamente não tem como fazer login sem o e-mail, sem a senha. Mas aí entra outros pontos, né? Validação de e-mail, validação de senha. Esse de senha já vai depender da parte da regra de negócio. Então, por exemplo, você que é front-end está iniciando. Eu sei que pelo menos a senha eu sei que não pode ir vazio. Mas como que eu faço a validação? Eu digo que tem que ser menos de 6 caracteres ou mais do que isso? Tem que ter letras maiúsculas, minúsculas? Tem que ter caracteres especiais ou não? Como é que funciona isso? Cara, se você está começando e não sabe muito bem como validar a senha, isso aqui você nem deve saber na real. Você deve chegar lá para o time lá do back-end e perguntar, né? Tipo, como que tem que ser a senha aí? Tem alguma restrição? É só quantidade de caracteres? Ou vocês têm alguma restrição de senha forte, que tem que ter maiúsculo, minúsculo, letra, caractere especial? Então, algumas dessas validações, como por exemplo essa que eu citei da senha, é interessante chegar para o time de back-end, né? E tentar verificar o que eles fizeram lá de validação e tal. Porque as validações elas têm que existir dos dois lados, né? Então não adianta, por exemplo, o front-end validar aqui que o e-mail e a senha tem que ir, eles são obrigatórios, e o back-end não validar se o e-mail chegou vazio ou se a senha chegou vazia. E da mesma forma, se o back-end valida que a senha tem que ter caracteres especiais e letras maiúsculas, e o front-end não faz isso. Então, as verificações elas têm que bater dos dois lados, né? Então, nesse tipo de caso, né, eu diria que algumas é muito
subentendido já que elas devem existir, né, como esse exemplo do e-mail e senha, que ambos têm que existir, né, tem que ser obrigatórios, mas no caso de validação de senha, como por exemplo, né, um exemplo bem bonzinho para a gente passar aqui, é interessante validar com o time de back-end e ver como que eles fizeram a validação para casar essa informação, né? No formulário que eu estou pensando, né, caso seja um formulário muito grande, algo com vários inputs, gostaria de entender como dá para reutilizar. Não sei como conseguir. Não sei se consegui me fazer entender bem. Eu acho que eu entendi. Seria tipo assim, um caso de uso onde o formulário é grande, mesmo assim tu vai precisar usar ele em vários lugares da tua aplicação. Seria tipo isso, Rebeca? Olha, assim, eu não vi muitos exemplos desde que eu comecei a programar de formulários que eles são muito grandes e tu precisa usar em vários lugares dentro da tua aplicação. O máximo que eu já cheguei a presenciar, Rebeca, é no caso onde, por exemplo, imagina que tu tem um formulário, imagina que isso aqui é um formulário que você está criando um usuário, certo? Então você vai colocar o username, e-mail e password. E esse mesmo formulário você vai usar para editar o usuário. Então tu imagina que o usuário já existe e você vai trocar o username dele, o e-mail e a senha. E isso é mais comum, eu já vi, é mais palpável de tu ver no teu dia a dia, tá? Eu já vi em vários projetos. Se é recomendado, se é bom fazer dessa forma, é uma discussão que dá para ser levada adiante. Há pessoas que, tipo assim, levam a sério a questão do Solid, né? E vai levar a fundo a questão ali do Single Responsibility, né? E não vão achar legal tu usar isso, usar o mesmo formulário para reutilizar em métodos diferentes, né? Que no caso, em um caso de uso, ele vai estar sendo usado para criar um usuário, e no segundo caso de uso, ele vai estar sendo usado para editar o usuário. Mas assim, é uma discussão bem abrangente, não vou entrar muito nesse ponto, mas a nível do que tu perguntou, é possível. E assim, basicamente o que tu vai fazer é validar dentro do teu formulário, por exemplo, aqui, assim, os valores padrões, né? Então, por exemplo, tá vendo que aqui eu tenho esse use state que os valores padrões dos inputs são sempre uma string vazia. Então, esse caso de uso aqui ele é perfeito para um momento de criação, porque os inputs eles sempre vão iniciar de uma forma vazia, empty, né? Então, o cara vai começar a digitar aqui e vai criar o usuário. Só que, a partir do momento que o usuário já existe e você vai reutilizar esse mesmo formulário para editar um usuário existente, normalmente ou esse componente vai receber as informações do usuário criado e você vai passar ele para cá. Então, por exemplo, imagina que aqui eu vou receber um objeto, que nesse objeto vai ser saved user, né? Aí ele vai ser um objeto, não sei o que. Eu não coloco aqui, ele teria que ser aqui. Aqui, que ele vai ter uns... exatamente isso aqui, pronto. E aí aqui, deixa eu colocar assim, ele está reclamando porque nunca foi usado, beleza. E aqui eu posso declarar o seguinte, que aqui vai ser um saved username ou uma string vazia. Do mesmo jeito para os demais. Aqui já começa o primeiro ponto. Porque aqui, deixa eu até colocar assim, ó, que isso aqui vai ser não obrigatório, tá? Para não dar erro aqui. Pronto. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Esse formulário agora, ele está sendo usado tanto para criar quanto para editar agora, certo? Então o que eu estou fazendo na validação aqui é o seguinte, olha. Esses aqui são os valores do input. Então, se eu receber esse objeto saved user e ele tiver algum valor dentro da propriedade username, então o username vai ter esse valor. Caso contrário, ele vai ser uma string vazia. Ou seja, se eu estiver usando para criar um usuário, sempre vai ser atribuído o valor da string vazia, porque eu nunca vou passar, eu nunca vou receber saved user. Porém, quando eu for editar, eu vou ter que passar esse saved user, que é as informações do usuário, para cá. Então o valor vai ser reatribuído. Então eu vou chamar esse formulário aqui de novo e vou passar dessa forma aqui, ó. Perceba que... opa! Perceba que agora ele veio preenchido, ó, john.example.com
e a senha aqui, tá vendo? Foi exatamente os valores que eu digitei aqui. Deixa eu comentar o primeiro. Olha lá. Opa. Aí, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui seria um caso de uso onde eu estou reaproveitando o mesmo formulário, só que agora para edição. Então, é possível sim você usar o mesmo formulário para editar, para criar, ou então... Nesse caso aqui é o exemplo mais comum de tu ver, né? Mas eu não consigo pensar nesse momento em um caso de uso onde tu vai reutilizar isso aqui de uma outra forma que não seja essa que eu estou te mostrando, tá? Sendo bem honesto, não consigo pensar num exemplo, mas assim, a nível do que tu perguntou, é plausível tu usar ele para mais de uma coisa, tá? Que nesse exemplo aqui seria para editar e criar um usuário. Respondida a pergunta. Beleza. A aula, em teoria, já estaria para terminar, né? Mas ainda teria o conteúdo de requisições. E aí eu volto à pergunta. Vocês acham que eu acabo por aqui, eu continuo a parte, ou a gente foca nessa parte de requisições exclusivamente só ela na próxima aula? O que vocês acham? Show. Porque aí fica um conteúdo só, é bem mais legal, né? A gente escorrer só um assunto só em cada aula. Concordo também, mas aí vai depender do que vocês preferirem. Beleza, então, já que a maioria presente concordou, peraí, eu voto por ter um form mostrando quanto é validado ou não, para fechar essa parte de validação, mesmo que seja... Não, tudo bem, eu só queria saber se, tipo assim, a gente continuava e permanecia na aula e mostrava requisições já, ou dividia isso para a próxima aula, né? Mas tu poderia descrever um pouco melhor como seria isso, Ricardo, para mim poder mostrar aqui? Não sei se eu entendi muito bem. Mostrando quando validado ou não. Se puder abrir o microfone e explicar, eu agradeceria bastante. Os materiais estão disponíveis para estudo? Sim, Rebeca. Esse material que a gente está usando, eu falei lá no início da aula, ele é o material do Alisson, tá? Então, assim que concluir aí, eu vou mandar o link do repositório dele. É um repositório público, tá? Você pode pesquisar aqui pelo perfil dele e procurar, ou então eu esperar eu mandar aí o link que você consegue ter acesso, tá bom? E se não for, mostrar a mensagem do porquê não é. Eu não sei se eu entendi, mas tipo assim, se eu colocar aqui que ele é obrigatório e... Não sei se eu entendi muito bem. Ixi, não tô ouvindo o Ricardo. Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra poder ler? Não, eu acho que é meu mic tá muito ruim. Maurição, tu que manja mais aí Discord, me ajuda aí pra ver se... Não, eu só acho que ele tá baixo mesmo. Ah, o Mas no botão... caso, como o Raimundo falou, acho que é desabilitar se não estiver válido os campos. Ah, perfeito, boa. Tipo assim, eu imagino que seja isso, por exemplo. Aqui, a gente tá dizendo que todos esses inputs aqui eles são obrigatórios, certo? Então, para poder eu dar um submit, em teoria, eu tenho que preencher todos. Só que mesmo assim, faz sentido eu validar até o botão. Porque, por exemplo, faz sentido para vocês eu deixar o usuário ter a possibilidade de clicar no botão, mesmo que ele não preencheu alguma coisa? Cara, eu sei que existe essa validação aqui, é bonitinho deixar o cara mostrar o erro lá pra ele, mas assim, é melhor tu economizar tempo. Então, quando o usuário preencher, que ele vê aqui que o botão não está habilitado para ele, a primeira reação do usuário em termos de UX é ele voltar no formulário e ver o que ele deixou de preencher ou preencheu errado, sabe? Então, tipo assim,
fazer essa validação de não deixar ele pelo menos nem clicar no botão se alguma coisa estiver faltando também é muito válida, tá? Então, aqui o que a gente pode fazer, por exemplo, seria isso aqui, ó. No botão, a gente coloca um disable. Opa! Um disable. Pode ser isso aqui, talvez. Deixa eu ver. Eita, não pode, peraí. Poxa, deu erro de quê? Deixa eu ver. Console. Re-render. Oxi. Loop. Tá. Então, a gente pode colocar assim, por exemplo, ó. Se erros existe. Pode ser assim também. Porque aí a gente tá colocando assim. Se dentro do objeto erros existir alguma coisa, né, ou seja, o tamanho dele for maior que 0, né, então ele vai ficar desabilitado. Então, se eu salvo isso aqui e voltar, perceba que ele está habilitado, né, porque todos os campos estão preenchidos, porém se eu tirar aqui, ó, oxi. Nesse caso, a validação só está acontecendo no submit, nesse, né? Até o momento. Ah, é verdade. No caso aqui eu poderia botar, por exemplo, o button, né? Pra testar. Só pra testar. Não. No handle submit, eu quis dizer, desculpa. No handle submit. Tu fala, tipo... Esse objeto erros, né? Ele está sendo preenchido pela função validate form, que só está sendo chamada no... Ah, entendi. Entendi perfeitamente. Então a gente teria que fazer isso por fora, né? Então eu posso colocar, deixa eu pensar. Não, mas ele tá fora aqui. Não, mas tá correto. Porque... Não, não tá. Porque no momento que a gente renderiza, ele está vazio. Deixa eu pensar. Eu poderia colocar um disable. E a gente coloca... Aí vale os efeitos aí para o usuário. Pode ser. Quando mudar o valor do form data, validar. E aí a gente coloca... Deixa eu colocar assim, ó. Vou mostrar da maneira que eu tinha ensinado. E aí tu fala que se, no caso, aqui eu recebo como coisa o erros, né? E aí aqui, se, isso aqui... Não. Não, Para validar sempre que for atualizado o estado. ah, tu fala o form data, né? Sim. E aí aqui, tu fala o quê? Tipo, colocar no valor do erros, né? É chamar a validação. Validate form. E aqui é aquele mesmo que tava, né? Esse aqui. Não deu muito bom, não. Aí, ficou. O negócio é porque a gente não mudou a estilização, né? Do cursor. Do cursor. Que aqui... Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar o manual. Vou colocar aqui um style, porque eu não instalei o... Não fiz o... Não, vou colocar não. Foda-se. Vou deixar assim mesmo. Mas assim... nesse exemplo aqui, pegando o gancho aí do que o Ricardo pediu, né? Que seria basicamente isso aqui. No caso, eu ia colocar só mais uma estilização, mas eu não vou mexer com estilização, não. Que seria tipo pra gente colocar um bloqueio, né? Deixar aquele cursor de block ao passar o mouse. Então, por exemplo, aqui eu não consigo clicar de jeito nenhum, nada acontece quando eu clico, né? Mas vocês percebem que ao fato de já ter, ó, ele permite eu dar o clique. E quando eu tiro... Opa!
ele tira. E da mesma forma para os demais, né? Então tanto faz aqui qual campo exatamente não está preenchido, ele só vai validar aqui após ele está devidamente preenchido e validado. Então enquanto der algum erro aqui, ele não habilita, tá vendo? Então essa é uma validação bacana também, tipo assim, basicamente tem outra validação além dela, que seria no caso de loading. A gente vai trabalhar mais ela quando a gente for na próxima aula em termos de requisições. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, como por exemplo, clicar para criar alguma coisa, editar, deletar. Então, essas ações, elas pingam lá no banco e elas demoram um pouco. Então, existe uma coisa, por exemplo, imagina que o cara vai criar aqui um usuário. E aí, o que vai acontecer com o usuário, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar dando 1 trilhão de clique, enquanto ele não vê na tela algum feedback que, tipo assim, deu certo, não deu. Então, um loadzinho aqui, uma validação. Então, tipo assim, é um negocinho bacana também de adicionar. Sempre é muito pedido. Não é nem que é muito pedido, né? Que é obrigatório, senão acontece isso. Então, tu imagina que cada clique aqui é uma requisição que tu faz e tu deixa ele habilitado enquanto a requisição está acontecendo e o cliente aqui fazendo 30 mil requisições clicando simultaneamente, né? Então, essa validaçãozinha aqui, ela é legal de fazer. Sempre colocar nos botões que forem ter alguma ação, você ter um disable aqui que vai verificar alguma coisa para determinar se esse botão vai ficar válido ou inválido para o clique, né? Então, aqui basicamente o que a gente fez, né? Pegando o gancho aí do use effect, a gente ficou, a gente ficou verificando se houve alguma alteração no formideira, e se houver, a gente chama de novo a função de validação para ele fazer a validação, jogar o erro para lá, e aí aqui embaixo a gente conseguir captar se existe algum erro ou não, para determinar se ele vai ficar desabilitado ou habilitado, né? Então, é uma validaçãozinha legal também, que tipo não pode deixar, não pode passar batido, se não acontece, por exemplo, né, passando para vocês um caso real, né, que o usuário, como eu falei, ele vai testar a tua aplicação da maneira mais absurda possível. Então, se ele tem a possibilidade de clicar aqui e nada acontece, enquanto não acontecer nada, ele vai ficar clicando. Então, ter esses disable assim é bem legal, é bem interessante. Ele muda de cor. É isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma sugestão? O que vocês acharam até aqui? Legal. Próxima aula eu vou tentar preparar um conteúdozinho legal, a parte de requisições. A parte de requisições é muito interessante porque para a galera que for trabalhar mais ali na parte do front-end, for trabalhar bastante com requisições, quer dizer, no front-end, perdão, cara, vai usar muita requisição. Basicamente é o dia a dia do front-end, quando não é estilizando alguma coisa, fazendo alguma requisição. Então, eu tenho uma dúvida. Eu mando a chave Pix. Ai, véi. É isso aí. Manda a chave Pix aí, pô. É isso aí, galera. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente até aqui. É bem desafiador para uma pessoa que está começando também tentar passar ali seus conhecimentos. Eu não sou um dev senior que tem anos de experiência. Estou tentando passar apenas o que eu conheço até então. Então, agradeço a confiança de vocês e estar aí ouvindo o que eu tenho para falar e achar isso válido. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.